Paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra ao seu coração. Quero ler em Mateus, capítulo 6, versículo 11. Mateus, capítulo 6, versículo 11, diz o seguinte: O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, Mateus 6, 11 diz: O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Bom, essa passagem, mostra parte do Sermão da Montanha. A partir do capítulo 5, Jesus vem falando de várias coisas importantes, interessantes, e orientando os discípulos e toda aquela multidão que estava para ouvir a mensagem, que Jesus trazia. Para muitos deles estavam muito interessados no que Jesus poderia oferecer para eles temporariamente, mas Jesus vem ensinando, de forma positiva. Quando ele entra no capítulo 6, ele fala sobre a questão das esmolas, da oração e do jejum. O que Jesus combate, ou ele quer combater, é a motivação de fazer essas coisas. Ele fala da hipocrisia, porque pessoas faziam isso para aparecer, Então esse é o erro de você querer fazer as coisas para mostrar que está fazendo. Tanta questão da oração, tanta questão de você ajudar alguém, a esmola que eles dizem aqui, e até o próprio jejum, que a intenção deles era, de alguns desses religiosos, era orarem para serem vistos, Falar, nossa, aquele homem é um homem de oração, E na intenção de que ele fosse exaltado por conta disso, Então é importante, Jesus ele cita isso, Ele diz: olha, quando você der uma esmola, não toque trombeta, ou seja, não fique falando, olha, eu estou fazendo e tal, porque isso tem uma motivação equivocada, Deus ele conhece o nosso coração. A partir do versículo 9, nós temos a oração do Pai Nosso, que a gente tanto ora aí e pede a Deus. Ele diz assim: portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu. Deus, ele é todo poderoso e ele está no céu. Ele diz: santificado seja o teu nome. Então, Deus, ele é santo. E a santidade, é um dos atributos de Deus. Então, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Isso vira o reino de Deus para as nossas vidas, ou para a terra. O reino de Deus é a manifestação do poder de Deus, a intervenção de Deus nas nossas vidas, conforme a sua vontade. Aí ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, por mais que nós queiramos ou desejamos algo, é melhor que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Então, na oração do Pai Nosso, Jesus ensina isso, que para vir o reino de Deus e que seja feita a vontade dele, assim na terra como no céu. Essa vontade é a perfeita vontade de Deus. Mas por que Deus permite tantas coisas acontecerem? Tantas coisas ruins acontecerem, Deus deu ao homem o livre-arbítrio e as consequências dessas escolhas que o homem faz está diretamente ligado às suas atitudes, O que ele faz. Aí entra a questão do versículo que nós lemos, que é o versículo 11. Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse pão é o que nos sustenta. Jesus é a fonte do nosso sustento. Então ele é quem que supre as nossas necessidades. Tanto é que a Bíblia, em outro momento, aqui em Mateus 6,33, diz para que nós primeiro busquemos o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou as coisas que nós necessitarmos, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ali ele está falando de necessidades básicas. Às vezes a gente fica com medo, eu não sei se eu vou estar trabalhando tal dia, eu não sei se eu terei condições, de pagar as minhas dívidas, eu não sei se eu terei condições de ter o que comer. Então essa preocupação exacerbada a respeito de coisas desnecessárias, na verdade, Deus ele cuida
de todas as pessoas, mesmo infelizmente algumas nem dando a devida atenção que deveria dar a Deus. E Ele supre as nossas necessidades. Então, nós temos que orar para que Ele nos conceda esse pão de cada dia, né? E Ele sempre, pela sua misericórdia, nos concederá. Ele diz: perdoa as nossas dívidas, olha aí, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então é um princípio. Se eu não perdoo, Deus não me perdoa, né? Então isso é um caso sério, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade em perdoar. Aí ele ora, ainda continua dizendo: e não nos induzas à tentação. A tentação é algo complicado, né, irmãos? Quando nós somos tentados, nós temos a opção de fraquejar ou vencer, né? Então é por isso que nós temos que estar sempre preparados para que a gente não seja tentado ao ponto de fraquejar na nossa fé, ou de pecar, de desobedecer a Deus. Mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então que Deus sempre nos livre desse mal, né? Porque Deus, Ele é todo poderoso, ele é o rei, dele é o reino, né? Ele reina, Ele é poderoso, todo poderoso, e Ele é cheio de glória, né? Dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Então é por isso que nós devemos sempre glorificar e engrandecer o nome dele. Então que Deus abençoe grandemente a sua vida.